Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Nós estávamos meditando semana passada sobre o coração e vamos dar continuidade sobre esse assunto. E o texto que hoje foi citado de diversas maneiras, João 3,16, ele é algo que a gente começou a meditar no início do nosso domingo passado, e eu acho que vale a pena a gente frisar novamente em nossas mentes sobre esse amor que o nosso Pai teve conosco. Porque quando é dito que Deus Pai, o Deus Pai, Ele amou o mundo de tal maneira, e Ele vai descrever qual foi a magnitude desse amor. Ele amou de tal maneira que Ele entregou, Ele deu, nos presenteou com o seu Filho amado. Isso é algo que é capaz da devida contemplação, da devida compreensão e de nos sustentar pela nossa caminhada na fé até nós sermos arrebatados para junto desse Pai. Porque eu vendo ali o Nelson falando para mim que ele está velho e cheio de dores, eu vendo o meu pai e outros pais que estão aqui na caminhada, no meu ciclo social, é impressionante você ver o que um pai faz pelo filho, né? É impressionante a dedicação de um pai com um filho. E é impressionante o relacionamento de um filho com um pai. É muito bonito ver isso. O pai dedica a sua saúde, suas forças, seu tempo, sua mente, sua paciência, tudo pelo seu filho. Aí agora você imagina você pegar esse filho que você teve toda essa dedicação, pegá-lo como se fosse um animal, como se fosse um cordeiro, e mata ele. Ou entrega para ser morto. Isso é algo que é incompreensível para qualquer pessoa aqui. Isso é algo que, na verdade, soa macabro para qualquer pessoa aqui. Como que um pai terreno, com um filho terreno, ambos sendo pecadores, matariam o seu filho? É impossível isso acontecer. Agora nós estamos falando de um Deus Pai que olhou para nós e Ele nos amou de uma maneira tão grande e excessiva que Ele foi capaz de entregar o seu único filho por nós. Esse amor é algo incompreensível. É algo que é loucura para os nossos ouvidos. Só que a gente acabou de ler aqui, não vamos nos deter em João 3,16. Nós acabamos de ler aqui em 1 João 2,15, o mesmo que escreveu João 3,16, que o amor descrito em João 3,16, ele não estará em nós. Olha para você ver o texto. Se alguém amar o mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele está falando que toda essa magnitude de amor, todo esse sofrimento que foi causado pelo Pai e pelo Filho, todo esse sacrifício, toda essa vitória na cruz, não estará em nós, se nós amarmos o mundo. O nosso próprio Senhor disse isso em Mateus 6. Não adorarás a dois senhores, não sirva a dois senhores, não busquem a dois senhores. Ou você aborrece um, ou você honra outro. E ele dá nome para esses dois senhores. O primeiro é ele, e o segundo é as riquezas. E das riquezas existem diversas ramificações, como nós já meditamos sobre esse assunto. Mas prestem atenção. No versículo 15, que nós estamos lendo aí, olha essa primeira palavra. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Essa palavra ameis,
ela, como nós vimos domingo passado, o sentido dela, ela não é ágape, que é esse amor fraternal do nosso Deus conosco. O sentido dela é um desejo incontrolável. É a mesma coisa de concupiscência. É um desejo incontrolável. E nós vimos que um irmão descreveu que existe duas condições do amor. A primeira condição do amor é quando o objeto que você ama está longe de você e a única coisa que você consegue ter por esse objeto é um desejo, porque você não alcança ele, então você tem um desejo por ele. E a segunda condição do amor é quando você consegue ter a posse desse objeto que você desejava. Então, a primeira condição do amor é o desejo pelo objeto, e a segunda condição do amor é a posse do objeto. Agora, olha que interessante, por que a gente está falando sobre isso? Porque desde o início da criação do mundo, nós sempre caímos na mesma coisa, e sempre vamos cair na mesma coisa se não nos atentarmos a isso. Eva, quando ela, em Gênesis 3, quando ela viu a árvore do conhecimento do bem e do mal, o que ela falou? Que a árvore ela era agradável para se comer e desejável aos olhos. Então, lógico que foi a desobediência que fez a queda, mas, na verdade, o que brotou o pecado da desobediência em seu coração foi o quê? O desejo. Então, ela ter desejado aquela fruta para ter esse conhecimento absoluto foi o que fez a queda da humanidade. Então, nós temos isso por natureza. Esse desejo incontrolável, insaciável por algo. Isso não é o pecado, não é o diabo, não é o inimigo, não é nada. Isso é a natureza humana. Nós necessitamos de perseguir esse objeto. Nós ministramos, eu e meu pai, por algum tempo em centro de recuperação, e só tem uma solução para o dependente químico. Só tem uma solução para o dependente químico. Se você tirar ele das drogas, da boca de fumo, do tráfico, e colocar ele isolado em uma chácara, e não deixar ele ter contato com droga nenhuma por 9 meses, como é o período que eles fazem, as primeiras semanas são horríveis. Ele passa mal, ele fica louco, em total dependência daquilo que ele amava, naquilo que ele desejava. Porém, que quando ele perde essa abstinência, quando ele começa a ser limpo e purificado disso, o seu corpo começa a tirar essas impurezas químicas que residiam em seu sangue, o que acontece? Ele agora está totalmente vazio. Ele perdeu o objeto de desejo dele, o objeto que estava em sua posse, que era a droga. E agora, se imediatamente, nesse pequeno tempo, você não preencher com algo mais desejável do que a droga, algo mais prazeroso do que a droga, ele pode ficar ali 60 anos. Quando ele sair, ele volta para a droga. O índice de recuperação é 6% no centro de recuperação. Por quê? Porque não foi preenchido com algo mais desejável. E nós vimos que em Cantares, Cântico dos Cânticos, nós meditamos sobre isso, que quando foi narrado em Cânticos capítulo 3, que aquela serva do Senhor estava em busca desse objeto desejável, e nós vimos essas duas condições do amor, que ela estava desejando porque ele estava distante, só que quando ela encontrou esse objeto que ela amava, que é o nosso Senhor, ela tomou posse e não soltou mais. E o que ela disse sobre esse objeto? Ele é totalmente desejável. Ele é totalmente desejável. Olha que interessante essa antítese, que quando nós meditamos sobre a parábola da semente, nós vimos que existe uma separação entre aqueles que o Senhor quis revelar a si mesmo para eles e aqueles que foi revelado, mas eles não quiseram. Eles endureceram o coração e não quiseram ver a glória de Deus no seu Filho. Só que, olha o que acontece. Isaías 53 vai falar que o nosso Senhor, para esses que tiveram o coração endurecido e não quiseram receber o nosso Senhor, ele era um homem totalmente desprezível, desprezado por todos, e em si não tinha nada desejável em sua face. Ele era totalmente desprezado.
Mas, ao mesmo tempo, ele fala que, para aqueles que quiseram receber o nosso Senhor, Ele é o nosso objeto de desejo. É para Ele que nós queremos viver. Por isso que o apóstolo Paulo disse em Filipenses 1:21, que o viver para Ele, o andar nessa terra, o percorrer a vida nessa terra, é Cristo. E para Ele, nessa terra, a única coisa que Ele tem visão é Cristo. E que se Ele morresse, Ele teria um lucro ainda maior do que estar aqui nessa terra, que é estar próximo desse objeto de desejo, que é Cristo. Então, viver para Ele é Cristo. E o morrer é lucro, porque Ele vai estar próximo desse objeto que Ele desejou e perseguiu a vida inteira. Então, isso é algo que nós temos que estar meditando em nossos corações. Por quê? Porque o Senhor, por incrível que pareça, Ele escolheu no universo inteiro e, de uma forma estranha, algo tão pequeno para ser a sua habitação, que foi os nossos corações. E isso é um problema gigantesco, porque Jeremias 19:7 vai falar que o nosso coração ele é enganoso. Esse tem um problema, nós já nascemos com um defeito de fábrica aí por conta do pecado. Ele é enganoso. Então a gente não consegue saber o que a gente está desejando realmente. E qual que é o problema disso? Que, como nós dissemos no início, quando você está com um objeto afastado de você e não tem como a gente ficar sem objeto de desejo, a gente está desejando, então isso impulsiona o nosso corpo para ir buscar aquele objeto. Então, o que nós desejamos é o que vai guiar nossas vidas. O que nós desejamos é o que vai mostrar o rumo, o sentido, o propósito da nossa vida. É o que o nosso Senhor Jesus vai dizer em Mateus 6, que ele vai falar, aonde está o seu coração? Aonde está o seu coração é aonde está o seu tesouro. Por quê? Aquilo que o seu coração mais tem, afeição, desejo, aquilo que ele mais quer, é o que ele vai buscar. É para onde ele vai ir, é aonde ele vai estar. Então, você quer descobrir aonde está o seu coração? Para qual rumo ele está? É o que mais importa na sua vida. É o que mais você almeja, o que mais você deseja. E isso não tem como ser aniquilado. Não tem como a gente cessar esse desejo. Não tem como a gente simplesmente falar, não deseje as coisas do mundo. E é o que o apóstolo João está falando. Porque a gente diz que essa palavra mês é um desejo incontrolável. E olha para você ver traduzindo. Não tenha um desejo incontrolável pelo mundo. Agora, como que ele continua? Nem pelas coisas do mundo. Meus irmãos, isso é algo que a gente tem que ficar assustado. Porque a gente está falando da palavra do Senhor. Ela é o rumo da nossa vida. E o apóstolo João está falando que, vocês moram no mundo, vocês nasceram no mundo, vocês andam e vivem no mundo, vocês só conseguem enxergar o mundo, e tudo que vocês estão vendo, tudo que vocês estão tocando, tudo que vocês estão vivendo, não desejem isso. Isso é algo que a gente tem que se perguntar agora, como que nós vamos fazer isso? Nós vamos furar os nossos olhos, e mesmo assim a gente vai conseguir desejar as coisas do mundo. Não vai ter como. Como que a gente vai viver nesse mundo sem desejar as coisas que nós estamos vendo, já que a gente vive nele? E aí que entra o que nós estamos meditando, o nosso coração. Eclesiastes 3:11, Salomão falou que o nosso Senhor, quando Ele nos criou, Ele escolheu pôr em nossos corações a eternidade. Ele escolheu pôr em nossos corações a eternidade. Presta atenção no que nós estamos falando. Nós estamos falando que a vida aqui é finita. Nós vamos viver no máximo 80 a 100 anos. Não passa disso. E conforme o Salmo 80 vai dizer que quem chega nessa idade só vai ter canseiro e fadiga. Então você vai ter uma vida horrível com 80 anos para mais. Então nós estamos falando que, e para quem já está mais avançado, como meu pai e o Nelson, sabe que 10 anos, 20 anos, 30 anos passam num tiro. Nós estamos falando que daqui a um tempo nós não vamos estar aqui. Nós vamos virar pó se o nosso Senhor Jesus não voltar.
E ele está falando para nós, vocês não vão virar pó. Vocês não vão virar pó. Porque eu pus a eternidade dentro de vocês. Olhem para vocês verem. Eu pus a eternidade dentro de vocês. E isso é algo maravilhoso. Só que nós temos que acessar essa eternidade. Ele está falando que, quando o nosso Senhor Jesus, devido ao nosso tempo, quando o nosso Senhor Jesus, ele morreu na cruz e fez uma nova criação, ele nos deu tudo novo, uma nova aliança, um novo testamento, uma nova vida, um novo espírito. Tudo foi novo em nossas vidas. Ele está falando que dentro dos nossos corações foi colocado algo diferente, que foi a eternidade. Porque você pode pensar assim, nós temos as boas novas, muito obrigado. Nós temos as boas novas, nós temos o Evangelho, nosso Senhor morreu por nós. Muito lindo saber que um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele nos deu tudo. Ele nos deu a atenção, nos deu a vida eterna, nos quer para Ele, nos amou, cuida de tudo e vai prover tudo para as nossas vidas. Mas quando você sai daqui, você vai começar seu dia a dia, você vai passar raiva, você vai passar dor de cabeça, você vai cometer pecados, você vai sofrer tentações, você vai desejar a mulher, você vai desejar a traição, você vai desejar o dinheiro, você vai perder Deus de foco e vai querer outras coisas. Quem aqui está orando incessantemente, tendo a mente conectada com Deus todos os dias, a todo momento? 150 salmos, 130 salmos fala, medita todo o dia na palavra. Quem medita todo o dia, não é todo dia, durante as 24 horas, orando incessantemente, a palavra fluindo no seu corpo. Quem aqui está tendo essa experiência? Quem não está tendo, está contra a palavra. Então, nós temos esses montes de desafios de estar passando. E você pode se perguntar, realmente eu nasci de novo? Realmente eu fui regenerado? Realmente eu estou vivendo isso? Não, porque tudo isso foi conquistado para nós, mas necessita que nós acessemos. E a porta para nós acessarmos isso está em nossos corações. Por isso, não ameis o mundo, não deseje o mundo. O justo vive pela fé. O que é a fé? A única descrição da fé na Bíblia é em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Nós já sabemos o que esperar. Nós temos certeza que nós vamos ter a vitória sobre o pecado, a vitória sobre a carne, a vitória sobre o diabo. Nós vamos morar eternamente com o nosso Senhor. Nós sabemos que Ele vai prover todas as coisas para nós. Nós temos a certeza disso. Ele garantiu e prometeu para nós, e Ele é fiel para cumprir. Só que continua. Ela é a convicção dos fatos que não se veem. É a convicção. A palavra ali, nós já vimos, é substancialização. A palavra convicção. Então, o que você está esperando? Você tem certeza? Sim, mas está faltando algo. Aquilo que você espera dessas promessas do Senhor para as nossas vidas. Não uma promessa individual que alguém falou alguma coisa para você. A promessa que está na palavra. Que você é mais que vitorioso sobre o pecado, sobre o diabo, sobre a sua carne, sobre o eu, sobre seus pensamentos errantes, sobre a sua vida que está indo para outro rumo. Não sobre essas besteiras que você acha que giram em torno da sua vida. É a promessa que o próprio Deus falou através da palavra. Então, quando você pega isso, tem que se substancializar na sua vida. Tem que acessar essas realidades espirituais. Não só ver, você tem que entrar. Lembra de João 3? Aquele que não é nascido da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. Aquele que não é nascido, não é uma nova criatura, não pode entrar no reino dos céus. Ver e entrar. Esperar os fatos que não se veem e substancializar esses fatos que estão se esperando. Então, prestem atenção. Como que nós vamos ter acesso a isso? Não desejem as coisas do mundo e o mundo. Não amem elas. Como? O justo vive pela fé. Ele vive não olhando para o mundo, mas para dentro de si mesmo. Quando os fariseus perguntaram, cadê esse reino dos céus, que tanto Jesus fala, ele disse, o reino dos céus está dentro de vós. Olha para você ver o que está sendo falado.
de tudo que existe na terra, sua carreira profissional, sua família, sua vida, as tribulações, as doenças, tudo que existe na terra, você não precisa de nada, porque você já tem tudo dentro de você. Você pode ir para qualquer lugar do mundo, que você já tem um depósito celestial dentro do seu coração. A única coisa que você tem que fazer é o quê? Acessar. Olha para dentro. Olha para dentro e acesse o que já foi posto dentro de você. É uma outra dimensão. A eternidade, a vida eterna não é algo que você vai ser pego e jogado para um lugar que vai ser chamado céu. O céu já está dentro de você. A eternidade é uma outra dimensão. Olha para você ver o apóstolo Paulo falando. Colossenses. Abra em Colossenses, por favor. Vamos para o capítulo 3, por favor. Olha para você ver como o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas dos altos, não nas coisas que são aqui da terra. Porque você morreu, e agora a sua vida está guardada, oculta, juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Olha para você ver o que ele está falando. Que nós não devemos pensar nas coisas aqui da terra e pensar nas coisas do alto. Por quê? Porque a nossa vida está já guardada com Ele. Esse livro da vida que está no nosso nome, que alguns pensam que é escrito e apagado, escrito e apagado, escrito e apagado, na verdade, não é um livro. É um depósito das nossas essências. Nossa vida já está com Ele, guardada com Ele. A única coisa que nós estamos fazendo aqui é o quê? Sendo estrangeiros e peregrinos nessa terra, em corpo, mas em espírito nós já estamos lá. É por isso que nosso Senhor Jesus, em João 17, na sua oração, ele vai falar o quê? Eu não sou do mundo, como vocês também não são. Eu não sou do mundo, como vocês também não são. Então, por isso, buscai as coisas do alto. Colossenses também vai dizer assim, que nós fomos transportados do império das trevas para o reino dos céus. Olha para você, nós somos transportados e a gente está aqui ainda. Sim, mas o nosso coração é a porta de entrada para essa dimensão celestial. Por isso que Provérbios 4, 23 vai falar aqui, ó, sobre tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. É dele está guardada a eternidade. É óbvio que a única coisa que você tem que guardar é o seu coração. O que tem nesse mundo que é eterno? Tudo vai perecer, mas o seu coração não, porque nele está a eternidade. Nele está a eternidade. Então ele está pedindo para você o quê? Olha Mateus 6, nós já estudamos sobre isso. Mateus 6 do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10 e em diante, tem 3 divisões. E as 3 divisões giram em torno de uma coisa só. Olha para dentro de você, vai para o secreto com seu pai, porque aí você vai ter acesso com ele. Quando for orar, não sobe num palanque e do muito falar será ouvido, ou de ficar se exibindo para todos. Pelo contrário, o vosso Pai Celeste, quando estiver em secreto, te ouvirá. Quando jejuar, não aparece aquela cara de morto sua, não. Pelo contrário, quando jejuar, ninguém pode saber, porque o vosso Pai Celeste vai te honrar. Olha para você ver, quando ofertar, não deixa nem a mão direita saber o que a esquerda está fazendo. Porque quando você ofertar, o seu Pai Celeste, que está no céu, vai te abençoar. É muito diferente. Olha tanto que é óbvio, olha tanto que é simples a vida cristã. Ele só está falando, para de fazer tudo que você está fazendo. Para e me espera. Para e espera. 2 palavras impossíveis. Para e espera. Em secreto.
Porque eu pus tudo que o Jesus, meu Filho amado, conquistou para você, dentro de você, dentro do seu coração. E a única coisa que você tem que fazer é não usufruir nada do mundo. Que aí você tem acesso a usufruir as coisas que estão dentro de você. Agora, se você usufruir do mundo, você não tem acesso a usufruir as que estão dentro de você. É impossível você usufruir. É impossível. É muito simples. É muito simples. A gente acabou de ler isso. E a condição disso é o quê? Os que usufruem de coisas eternas vivem eternamente. Os que usufruem de coisas perecíveis perecem. Não tem nada a ver sobre questões de dogmas ou a lista do que você fez de errado. É simples. Você é o que você come. Se você está comendo coisas eternas, a palavra da vida eterna, então você viverá eternamente. É muito simples. Então, olha para você ver. Nós falamos, e não foi respondido ainda, como nós vamos fazer para nós encerrarmos? Como nós vamos fazer para suprir essa necessidade da nossa natureza? Que é qual? A primeira, um desejo incontrolável por algo. E a segunda, ter como posse algo. Não tem como sanar ela. O apóstolo Paulo vai falar que a carne peleja contra o espírito peleja contra a carne. Ele vai falar em Romanos 7, o quê? Que, o querer fazer o bem já está em mim. Então, todos nós já nascemos. 1 João 4,19 fala que nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Então, nós já temos o amor, nós já temos a bondade, a benignidade, a longanimidade, todos os frutos do Espírito dentro de nós. Tudo já está em nós. O querer o bem já está em mim. Porém, eu não consigo efetuá-lo. Não consigo efetuá-lo. E nós vimos em Filipenses 2:12 o quê? Em diante. Desenvolvei a vossa salvação. Portanto, o efetuar é de Deus. Desenvolvei a vossa salvação. Porém, o efetuar. Então, o efetuar de tudo que há bom dentro de nós vem de Deus. Mas depende da nossa cooperação. De quê? De nos atentarmos. De respondermos a isso. Resumidamente, nós estamos parecendo crianças. Que quando aparece qualquer coisa brilhando, ele quer a coisa que mais brilha. Se você dá um feixe de luz para ele, ele pega. Mas se vir com um feixe de luz maior, ele vai querer aquele maior. Isso é a disputa entre a carne e o espírito. Aquele objeto que é mais desejável. Isso apareceu ao longo da história inteira da palavra. Nós podemos ficar aqui a semana inteira falando sobre isso. Um exemplo, já que citamos de Gênesis. Gênesis, a partir do capítulo 11, do versículo 30 em diante, começa a história de Abraão. Nós já meditamos sobre isso. Deus visitou ele 11 vezes, de Gênesis 11:30 a Gênesis 22. Essas 11 vezes dependeram da resposta e do desejo de Abraão de quê? De querer a visita de Deus. Então, Abraão se tornou quem? O pai de todos os que creem. Então, nas suas pisaduras, no caminho que foi Abraão, nós vamos seguir. Abraão nasceu na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, como vai descrever Gênesis 11:30. Prestem atenção, por favor. Ur dos Caldeus, na época, tinha mais ou menos 5.000 ídolos. 5.000 ídolos. E Abraão estava na terra da idolatria. 5.000 ídolos. Abraão olhava para aqueles 5.000 ídolos e falava o quê? Qual é o caminho? Qual que eu tenho que desejar? Qual que eu tenho que adorar? Qual que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Então, 5.000 luzinhas brilhando. E, de repente, apareceu Deus, o Senhor dos Exércitos, o Criador dos céus e da terra, para Abraão. E quando apareceu para ele, Abraão fez o quê? Igual Paulo, ficou cego. Porque a luz era tão intensa, ele era totalmente desejável, que ele apagou as outras luzinhas. Ele apagou os outros desejos, as outras chaminhas que estavam acesas. Porque ele é o sol da justiça. E nada brilha mais do que ele, nem a igreja. Porque a igreja é a lua. Então, olha para você ver. Apareceu Deus para Abraão. Se revelou a Abraão. Então, Abraão faz o quê? Sai da sua casa. Sai da sua terra. Sai da sua parentela. Nós sabemos que mais ou menos, né? Levou Ló ainda, junto com ele. Por isso que ele passou pelo que passou. Não foi obediente 100%, como nós também não somos. E ele foi caminhar com Deus. Por quê? Ele foi seguir essa luz
esse objeto de desejo. Só isso que ele foi fazer. Só foi seguir, mais nada. Para onde? Não, para uma terra que eu vou te mostrar. Quem que é esse Deus? Não sei. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu não sei de nada. Não estou sabendo de nada. Só estou seguindo esse Deus. Então, o que acontece? Novamente, Deus teve que ficar reconquistando esse desejo. Vamos ver isso na prática? Abre em Gênesis, para nós finalizarmos. Gênesis capítulo 14. Olha para você ver que interessante essa passagem. Capítulo 14, a partir do versículo 18. Quem tiver interesse, aí vai aparecer a figura de Melquisedeque, rei de Salém. Ele é a prefiguração ou a tipologia de Jesus. Hebreus 7 faz essa interpretação. Quem tiver interesse, dá uma lida lá. Então, Melquisedeque representando o nosso Senhor Jesus. Aqui, para quem não sabe o contexto, Abraão, ele está caminhando com Ló, e Ló começou a estender tendas e estender as suas propriedades até a terra de Sodoma, porque, olha para você ver, tudo gira em torno disso. Abraão e Ló estavam caminhando juntos e os seus pastores começaram a brigar. E quando eles começaram a brigar, Abraão falou assim, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Escolhe o que você quer. Então, Ló escolheu primeiro. Então, o texto vai descrever assim que Ló, olhando, levantou seus olhos e olhando a terra mais desejável, ele escolheu ela. E qual que era a terra? A terra de Sodoma. Então, ele foi para Sodoma. Então, quando ele estendeu, obviamente, deu problema. Então, começou uma guerra entre os 5 reis e Abraão teve que ajudar o seu companheiro Ló. E quando ele ajudou, ele venceu a batalha e veio o rei de Sodoma para encontrar Abraão. E eles iam fazer uma negociação. Só que Sodoma, ele aponta para o mundo. O mundo. Então o mundo veio oferecer algo para Abraão. Olha para você ver. Só que antes de Abraão receber a visita, presta atenção. Antes de Abraão receber a visita do rei de Sodoma, quem apareceu? Melquisedeque, que aponta para Cristo. E olha o que ele fez. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele montou uma santa ceia com Abraão. A gente viu que é o símbolo do quê? Do fortalecimento. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas suas mãos. Sabe qual que foi a luz mais desejável que ele trouxe? Quando ele disse, bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, que esse Deus Altíssimo, ele tem o quê? Olha aí, os céus e a terra. Grava isso. O Deus Altíssimo que tem os céus e a terra. Agora vamos ver. E tudo lhe deu dízimo. Então disse o rei de Sodoma, versículo 21, Abraão, dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Então o Sodoma falou assim, o rei de Sodoma, me devolve o meu pessoal e eu vou te dar todo o meu bem. É o mundo falando, eu vou te dar todas as riquezas. Igual quem? O nosso Senhor Jesus. Se prostrado me adorares, eu te darei todo o reino do mundo. Então, o que Abraão fez? Olha a resposta de Abraão. Mas Abraão, versículo 22, respondeu, levanta a mão ao Senhor. Olha, respondeu a mesma coisa. Deus Altíssimo. A mesma coisa de Melquisedeque. O que possui os céus e a terra. Em outras palavras, Abraão está falando o quê? Se eu tenho o Deus Altíssimo, que ele tem os céus e a terra em sua propriedade, significa que eu também tenho os céus e a terra. Então, eu não preciso da sua esmola. E ele continua. E juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Olha para você ver essa resposta de Abraão, que simples, girando em torno disso. Por quê? Ele encontrou algo mais desejável do que o mundo tem a oferecer. O Deus dos céus e da terra. O Deus dos céus e da terra. Olha para você ver, tanto que é simples, tanto que é algo que
que nós temos que nos atentar porque vai dirigir o rumo da nossa vida. Meus irmãos, nós sabemos muito mais do que o mundo. Você sabe de onde você veio e para onde você vai. Você sabe quem você é. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Nós sabemos o Deus que nós adoramos. Nós sabemos o Deus que nós servimos. Isso a gente nem pode estar. Isso é um desconto de Deus para nós, por causa da dureza do nosso coração nos últimos dias. Agora, olha o povo de Êxodo. Você tem noção disso? Já pensou nisso? Entre o final de Gênesis, o capítulo final de Gênesis e o início, são 430 anos de silêncio ali. Nós não sabemos o que aconteceu. E do nada apareceu o Egito, que simboliza o mundo. Mas olha o que aconteceu. Deus vai no Egito, escolhe aquele povo como seu povo. Êxodo 19, 5 vai falar assim, que eu vou fazer habitação em vocês. Vocês serão minha propriedade peculiar. O que Deus está falando? Eu o guiarei como águias de asa de águia. Olha para você ver o que o nosso Deus está falando para aquele povo. Igual é para nós. Então ele falou isso para aquele povo. Só que o que ele falou? Me sigam, me desejam, me amem. Só que quem que era aquele Deus? O Deus de Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eles não sabiam mais nada sobre aquele Deus. Como que adora ele? Nós não sabemos. Para onde nós vamos? Para uma terra que ele vai nos mostrar. Eu não tenho noção de nada. Eu não sei para onde eu vou. Olha para vocês verem, eles não sabiam de nada, nem o nome de Deus. O livro de Êxodo, ele é dividido no meio. Do capítulo 1 ao 20, é eles sendo libertados do Egito. Do 20 em diante, é o quê? Deus ensinando quem era ele, para aquele povo. Como adorar, faz um tabernáculo daquele jeito. Vocês querem me adorarem? Tem que ter esse processo de santificação. Vamos pegar o sacerdote, vamos fazer o sacrifício do Cordeiro Santo, vamos pegar o bode expiatório, vamos fazer a expiação. E ainda continua no livro de Levítico, que é a extensão do livro de Êxodo, de como adorar a Deus, porque eles não conheciam a Deus. E depois de 40 anos que eles foram encontrar a terra prometida, e ainda falharam. E ainda falharam, porque eles desejaram ainda algo a mais do que Deus. Andando 40 anos com Deus. Eles preferiram outras coisas. Outras coisas. Olha tanto que é perigoso essa questão do desejo. Olha tanto que é perigoso isso, porque dirige o rumo das nossas vidas. Ele dirige o rumo das nossas vidas. Talvez você não vai dar atenção, talvez você está cansado, ou não importa. Só que isso, infelizmente, está definindo a vida eterna. Infelizmente, quem não tem esse desejo, perece. Infelizmente. Infelizmente. Porque tem muita coisa para ser desejável aí fora. É muita coisa para nos tirar de atenção, para nos levar. Hoje, nós nos perdemos por conta de um celular. Imagina com outras coisas mais profundas. Um celular rouba as nossas vidas por completo. Imagina outras coisas mais profundas. Então, prestem atenção. Esse povo que foi guiado por Deus, não sabiam nada sobre Deus, nem para onde iam. E essa é o conteúdo que gira a conversa de Nicodemos com Jesus, que a gente citou, João 3. Olha como que Nicodemos, para nós finalizarmos agora, olha como que Nicodemos, ele começa, primeiro que era Nicodemos e os seus alunos, porque se você observar, tem alguns verbos ali que estão no plural, é muito fácil de identificar isso. Só que os alunos estavam em silêncio, ouvindo o mestre, o rabi, mais nomeado daquela época, conversando com Jesus. Olha como que ele chega em Jesus. Nós sabemos que o Senhor faz muitos milagres, que o Senhor fala muitas maravilhas, que é um grande mestre. E por isso, temos a certeza que o Senhor, por causa disso, é enviado de Deus. Olha para você ver que ridículo a afirmação do mestre da lei. E nós temos essa mesma afirmação hoje em dia. Você faz milagres, você fala a palavra, ou você vem aqui na igreja, nós sabemos que o Senhor é de Deus. Nunca. Olha a resposta de Jesus por ele. Qual que foi? Você não entendeu, Nicodemos. Se você não nascer de novo, você não pode ver o que eu estou fazendo. Se você não nascer de novo, você está achando que esse formalismo seu, essa vidinha ridícula sua, de mestre, é de Deus. Você está achando que o que eu estou fazendo, milagres, sou curandeiro, por acaso? Nunca.
Eu estou aqui para outra coisa, meu filho. Você não está entendendo. Me chama de mestre. E a palavra que ele utilizou, rabi, para Jesus, não é nem algo de alto patamar para um grande mestre da época. Ele utilizou a palavra mais pobre que tinha no vocabulário grego. Chamou no Senhor como se fosse um professor de Bíblia. Ele nem tinha reverência. Muitos filmes e séries colocam lá aquela cena melancólica de Nicodemos com Jesus. Pelo amor de Deus, isso é infantil. A conversa foi com outro tom. Olha como que ele chegou, nós sabemos. Ele chegou com o intuito de, eu estou acima. Eu sei. Eu sei. Então Jesus já bateu respondendo outra coisa que ele nem tinha condições de perguntar. Se você não nascer de novo, você não pode ver. E qual foi a resposta de Nicodemos sobre isso? O mestre, outra pergunta ridícula. Eu, sendo velho, vou entrar no ventre da minha mãe de novo? Olha que ridículo, nem uma criança fala isso. Eu vou entrar no ventre da minha mãe de novo? Aí o que ele disse? Se você não compreende as coisas terrenas, como que eu vou falar das celestiais com você? Como que eu vou falar? Você não está entendendo nada do que eu estou querendo te falar. Você não está entendendo nada. Porque só pode entender aqueles que nasceram de novo. E os que nasceram de novo, eles são guiados pelo Espírito. E ele vai responder isso para Nicodemos. Eles não sabem para onde vão, e nem para onde pensam ir. Não sabem. Eles não sabem qual terra irão. A terra será mostrada um dia. Eles só seguirão pela fé, porque o justo vive pela fé, não pelas coisas que se veem. Jamais. Ele é guiado como fosse pelo vento. Você sabe discernir? Nós estamos há 2000 anos de ciência e não existe um mapeamento do vento. Ninguém sabe a origem e nem o fim do vento. Ninguém sabe direcionar, dimensionar a direção do vento. Ninguém sabe falar isso. Ninguém. Porque o vento, ele é sublime, ele é espiritual. Igual às nossas vidas, que somos guiados pelo Espírito. Não sabemos para onde a gente vai. Não sabemos o que vamos falar, ou como vamos falar. Ele proverá em nossas bocas a palavra. Mas esse amém tem que ser com quebrantamento. Porque para isso, tem que acontecer o quê? O silêncio dos nossos desejos, dos nossos anseios, dos nossos planejamentos. Tudo tem que ser silenciado. Nós citamos sábado passado sobre a idolatria, que a idolatria é a adoração de um objeto que você deseja se tornar. Nós demos essa instrução. Então, prestem atenção. Tudo aquilo que você coloca, não só, eu quero me tornar ela. Então, eu adoro ela, eu dei o exemplo do Justin Bieber, né, que eu usava o cabelinho de lado. Eu quero me tornar ela, então eu vou começar a me vestir como ela, vou começar a falar como ela, vou começar a agir como ela. Mas também existem outras ramificações. Eu não quero ser ela, eu quero estar na posição dela. Eu quero colocar uma meta para a minha vida. Eu quero colocar um propósito, eu quero chegar lá. Isso é idolatria. É ao contrário de Deus, é ao contrário dos guiados pelo Espírito, do guiado pelo vento, porque eles não sabem para onde vão, nem sabem se estarão vivos amanhã. Por que vocês andam cuidadosos pelo dia de amanhã? Por acaso podem acrescentar um côvado na sua vida? Não. Os guiados pelo Espírito não têm metas, não têm planejamento. Eles são totalmente dependentes. E essa é a maior dificuldade nossa. A dependência completa do nosso Senhor. Ao contrário disso é o quê? Independência. Eu decido, eu planejo, eu escolho. Ao contrário disso é o quê? Eu espero, eu dependo e eu vou ser guiado. Se não for esse caminho, está errado. Talvez você não concorde, mas, por favor, apresente isso ao Senhor. Porque, como eu disse, está mostrando, apontando para a vida eterna. E, ao contrário, nós pereceremos. Pai, nós apresentamos as nossas vidas a Ti, Pai. E pedimos, Pai, para que o Senhor esteja conosco, Pai, em mais uma semana, em mais um dia, que nós possamos ser fortalecidos, Pai, que o Senhor venha nos visitar diariamente, que o Senhor, Pai, venha raiar essa luz em nossos corações e que nós possamos Te desejar mais do que tudo.
Pai, silencia os nossos desejos, nossos afetos, Pai, nossas ansiedades, e que nós possamos, Pai, ter um acalmar, um silenciar dessa tempestade que está em nossos corações, e que nós possamos, Pai, conseguir ouvir essa brisa suave do Teu vento, do Teu Espírito nos guiando. Que nós possamos parar de viver, Pai, como mendigos com pote de ouro. Que nós possamos descobrir, Pai, as insondáveis riquezas que há em nossos corações, que o Senhor depositou nele. Nós clamamos em Teu nome, Pai. Nos fortaleça e nos guarde. Amém.